Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que essa semana tenha sido abençoada e que tudo tenha dado certo aí pra você, tá? Hoje nós vamos fazer aqui um prato bem fácil: filé de frango empanado e de acompanhamento um arrozinho branco, tá bom? Então vamos lá aos temperos: tempero baiano, sal, pimenta do reino, açafrão, colorau e tomilho. Mais ou menos a metade de uma cebola, 3 ou 4 dentinhos de alho, mostarda, um ovo que a gente vai usar para empanar e a farinha de rosca. Essa farinha de rosca, ela é caseira, então o pãozinho francês estava duro, eu bati ele lá no processador, no liquidificador, das duas formas fica super bem. E vou utilizar também o panko para dar aquela crocância maior, tá certo? Para o arroz, cebola, um pouco mais da metade da cebola e 3 dentinhos de alho também. E depois sal a gosto. Vamos começar então o nosso preparo, de hoje com o arroz, tá? Esse arroz já está devidamente lavado, sempre naquela polêmica, lavar ou não lavar. Eu prefiro lavar e aí você faz do jeito que você quiser aí na sua casa, tá bom? Vou utilizar aqui, que eu esqueci de mencionar, a famosa banha de porco, tá bom? Eu gosto, eu acho que é mais saudável, mas hoje a gente não vai escapar do óleo. Ó, vou utilizar só esse pouquinho aqui, só o suficiente para eu dourar a minha cebola, o meu alho e depois refogar aí meu arroz, certo? Deixa eu tampar isso aqui, deixa ele guardadinho aqui. Bom, então eu vou começar aqui refogando as minhas cebolas. Minhas cebolas, né? Na verdade não gastei nenhuma cebola inteira. E aí a gente reserva aqui o alho, porque é um outro tempo, de fritura. O alho ele é mais rápido. Então a gente aguarda, dá uma refogadinha nele aqui. Deixa eu aumentar o meu fogo. Bom, então aqui é dessa forma que eu quero que fique, tá? Ficando já transparente, começando a ficar mais translúcida, como dizem os chefes por aí, né? E aí eu coloco então meu alho, certo? Aqui é rapidinho. Um minutinho aqui, já tá na hora de colocar o arroz. E a gente dá uma refogadinha no arroz. E aí a gente já vem com a água quente. Como eu disse das outras vezes, eu tenho água aquecida aqui, então eu não vou colocar a minha água para ferver. Tá? Mas é sempre bom pro arroz, eu recomendo que você coloque água quente, tá? Mas aí, como a gente sempre tá falando, cada receita uma receita, cada casa uma casa, você tem aí a sua forma de fazer o arroz, faça. Aí ó, já deu uma douradinha a mais do que eu queria no meu alho. Eita, devia ter baixado o fogo. Vamos lá então. Alho queimado. Aí a gente vai colocar a proporção 2:1. Vocês têm dúvida que eu deixei queimar o alho? Olha a cor que ficou a água. Eita, era para ser filé de frango
empanado com arroz branco. Bom, talvez não fique tão branco assim. Mas vamos lá, tá certo? Agora aqui eu aumento o meu fogo, vou colocar o sal e enquanto isso a gente vai então trabalhar lá no nosso peito de frango. Agora eu vou então começar aqui a preparar esse frango aqui pra gente fazer os filés e depois temperar, tá? Então, como ele tá com osso ainda, né, eu vou primeiro retirar aqui essa pele. Porque o legal é que sua faca esteja bem afiada, tá? A pele é facinho, vai puxando, vai passando a ponta da faca aqui com cuidado. Não tem tanto segredo. Se quiser puxar também, tá? Também dá certo. Beleza? Vamos lá. Aqui é o seguinte, ele tem aqui o ossinho aqui no meio, né? Coloco minha faca e vou cortando até sentir os ossos lá embaixo. Sentiu? Dou uma inclinadinha na faca. O ossinho aqui. Aqui um ossinho perdido. Beleza? Reserva aqui por enquanto. Viro ele ao contrário. Faço o mesmo procedimento. Não vou cortar muito esse... tirar toda a carne aqui da carcaça aqui, né? Do peito. Porque eu vou reservar esse osso aqui. E depois eu posso fazer um caldo, né, de frango aí. Vai começar o inverno. O outono, né? Começa a ficar um pouquinho mais frio. E um caldinho de frango, né? Uma canja ou qualquer uma outra coisa. Ou até uma base mesmo, né? Eu preciso fazer um alimento aí que tenha caldo de frango, de galinha. Aí eu já tenho ali os ossos, certo? Bom, o frango, o peito do frango, ele sempre tem aqui um pedacinho que praticamente ele sai sozinho. E aí a gente vai tentar então fazer aqui o bifinho daqui, certo? Então, ó, coloca sua mão em cima, uma faca afiadinha, vem retirando aqui o peito. Tá? Se você quiser mais grosso, faça o bife mais grosso. Vai depender do jeito que você quer. Normalmente, né, os açougues, né, os mercados já vêm de pronto. Mas como eu gosto de aproveitar esse osso aí para fazer uma outra receita depois, eu gosto de eu mesmo fazer, tá? Se você não quiser fazer o filé, achou que tá difícil, faz ele em tirinha. Faz a tirinha dele aqui, ó, empana do mesmo jeito e frita, certo? Vai parecer um nuggets, só que logicamente você sabendo de onde é que veio essa carne. Bom, então eu vou terminar aqui de fazer. Eu acho que vocês já conseguiram entender aí o processo. E aí eu já vou começar a empanar e eu já vou mostrando aí pra vocês. Deixa eu tirar essa partezinha aqui. Agora então, passei uma água aqui, tá? Pra dar uma limpadinha aqui nele.
Agora vamos temperar então, certo? Aqui não tem segredo, a gente mistura todos os ingredientes aqui, não tem uma ordem, mas a gente espalha tudo aqui, porque o peito do frango, para não ficar chato, tipo aquele peito de frango do pessoal que gosta de... que tá no regime lá, tal, né? Ou tá procurando ficar mais fortinho. Ou só no sal não dá, né? Não sei vocês, mas eu gosto da minha comida um pouco mais temperada. Então, dá uma mexidinha aqui nesses pozinhos aqui, né? Os pozinhos mágicos. Se você tiver disponibilidade de tempo para deixar umas 2, 3 horas de um dia para o outro, para que essa carne aqui, esse peito aqui, ele absorva bem esse tempero, com certeza vai ficar melhor, tá? Mas, como sempre, não temos tempo para isso. Eita! Se você não tiver nenhum problema, faça isso. Lave bem suas mãos e tempere aí com a sua mão aí o seu peito de frango, tá? Bem espalhadinho, essa mostarda, esse tempero baiano, todos esses temperos, o alho, vai impregnando aqui essa carne aqui com esses sabores. Se você for colocar ele deixar ele de um dia para o outro, deixar mais algumas horas, passa um plástico filme, né? E coloca na geladeira, tá? Se você for fazer na hora, igual eu vou estar fazendo aqui, a gente já prepara ali o ovo batido e já empana e já pode estar fritando. Bom, então vamos lá. Eu vou preparar aqui então esse ovo, que ele está devidamente higienizado já, para a gente fazer o nosso empanado. O que eu costumo pôr? Uma pitadinha de sal, mas pitadinha mesmo, para essa massa não ficar sem gosto, sabe? Pitadinha de sal. E uma pitadinha de pimenta do reino. Isso aqui é receita de mãe. A gente pega aqui o nosso fouetzinho e vamos bater aqui até esses sabores aqui se incorporarem. Sabe um negócio que eu falei, que eu devia ter falado e esqueci? Depois que você fizer ali o processo ali de fazer o bife e tal, aquelas coisas, o filé, né, o filé do peito, limpe a tábua, tá? Passa um detergentezinho ali, porque para transmitir contaminação é rapidinho, então mantenha sempre sua área de trabalho limpa, tá? Aí, ó, rapidinho, tá? E isso aqui vai garantir que a massa, né, essa massinha que a gente vai fazer, esse empanadinho que a gente vai fazer, fique com um saborzinho também, que não fica aquela massa sem graça, né? Então, eu vou deixar aqui reservadinho. Se eu precisar de mais um ovo, eu faço de novo, tá? O que a gente vai fazer agora? A mão sempre seca, né? Deixa eu pegar aqui o nosso aqui. Deixa eu pegar aqui meu pegador. Pegar meu pegador. Pois é estranho, né? E a gente vai fazer esse processo em todos eles. Então, ó, pego aqui, passo de um lado, passo do outro,
Dou uma chacoalhadinha nele aqui para ele tirar o excesso. E passo na minha farinha de rosca a princípio, tá? Eu não coloquei muita farinha de rosca aqui, porque como a gente sabe, como eu sempre estou falando para vocês que a vida não tá fácil para ninguém, se eu colocar bastante farinha de rosca aqui, mesmo eu sabendo que eu vou precisar mais, se ela sobrar eu não posso guardar, tá? Então, eu não vou fazer esse disparate, né, com o meu dinheirinho. Eu vou deixar ele guardado. Vou deixar essa farinha aí. Se eu precisar mais, eu ponho mais. Igual o ovo. O ovo aqui eu já percebi que eu vou ter que bater mais um daqui a pouco. E aí eu passo aqui na farinha panko. Beleza? É isso aqui que vai dar aquela crocância. Passo de um lado, se eu ver que precisa passar de novo aqui do outro lado, eu passo de novo. Aqui é questão de paciência, mas o processo é esse, tá bom? Fez direitinho, tudo bonitinho, venho aqui e reservo esse bife, certo? Vou pro próximo. E assim até a gente terminar todo esse processo. Esse bifinho já ficou um pouquinho menor. Esse aqui é o que vai pro cunhado. Uma batidinha aqui pra grudar melhor. Pego ele aqui. Passo de novo no ovo. E a gente quer que fique uma crostinha legal, né? Venho aqui e reservo o menino. Certo? Então é o seguinte, gente, vou terminar aqui e aí a gente já volta aqui para fazer a fritura desses bifes, tá bom? Desse filézão aí. Bora lá, então a gente vai partir agora para a fritura dos nossos filé de frango. Eu acho que aqui tá bom. Deu mais ou menos um meio litro. É que essa panela minha aqui, ela é larga. Se você tiver uma panela de um pouco mais estreita, você consegue economizar um pouco mais na quantidade de óleo. Para ver se esse óleo já tá... Não, ainda tá frio ainda. Quando ele começar a fazer um barulhinho de fritura, ele já tá bom. A gente tem que aguardar ele não ficar tão quente, porque apesar de ter os bifes não serem muito grossos, ele precisa cozinhar no meio, né? Então se ele tiver muito quente, ele vai fritar por fora e por dentro fica cru. É o que a gente não quer, né? Vamos lá, eu falei que aquele lá era do cunhado, aquele bifinho, né? Aí eu achei aqui o da sogra. Então, ó, deixa fritar bem.
Vai colocando aos pouquinhos, não precisa ter muita pressa. Aqui é paciência. Vou colocar só mais um. Queria até escolher um que não fosse nem tão grande pra gente colocar aqui. Deixa fritar agora, não mexe, deixa ele quietinho, porque quando ele começar a ficar perceber que tá começando a ficar douradinho, é hora da gente virar. Ele não é um prato, né, vamos dizer assim, é uma carne que a gente vai ter que ficar virando toda hora, tá? Porque pode despedaçar, começa a quebrar a casquinha, e o que a gente quer é que essa casquinha fique perfeita, ou bem próximo disso. Ó, chegando nesse ponto aqui, a gente começa a virar, tá? Olha aí como já ficou douradinho. Esse aqui eu não tô muito preocupado não, porque não é meu mesmo. É o da sogra. Então, beleza? Se você quiser que ele fique mais douradinho, aí você aguarda mais um pouco. Pra mim, nesse tomzinho aqui amareladinho já tá bom, porque agora ele já tá cozido, frito desse lado, do outro é mais rápido, tá? Então você não sai de perto, fica aqui no controle aqui do seu fogão, tá? Não vai assistir as minhas receitas passadas agora, espera, depois você vai. Então, ó, vou tirar aqui os primeiros, tá? Ó, desse lado, opa, do outro. A gente coloca aqui pra... O certo era ter aquela cestinha, sabe? De fritura. Mas ainda não entrou aqui ainda no meu kit culinária. Mas vou providenciar. Pra gente deixar separadinho ali o da sogra. Pra gente poder... Opa! Escorrer melhor, né? De repente a gente faz um salgadinho, umas coxinhas, algumas coisas assim. E a gente precisa daquele escorredorzinho. Não é essencial, ó, não vai dar nada certo se não tiver aquilo. Mas é bom, né? É bom ter. Assim, como eu tava falando, né? Depois você dá uma olhadinha lá nas outras receitas que a gente já fez aqui no canal. Tem molho de tomate, tem lasanha, tem arroz com suã, tem algumas coisas lá. O canal tá começando, né? Mas vai dar tudo certo, a gente vai colocar vídeo toda semana aí pra vocês. Vocês podem também, se vocês puderem fazer o favor pra gente, né? Falar que tipo de receita vocês gostam, qual a receita que vocês gostariam que a gente fizesse aqui, né? A sugestão de vocês aí sempre será muito bem-vinda, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou terminar de fritar todos eles aqui e volto aí pra mostrar pra vocês como vai ficar, pra gente montar nosso pratinho bonitinho aí, tá bom? Então, terminamos de fritar aqui, né? Não fritei todos, acabei não fritando todos porque não seria necessário, né? Então, coloquei um plástico filme por cima e deixei na geladeira, beleza? Então vamos aqui montar então aqui um pratinho pra gente. Colocar aqui um arrozinho, que até que não ficou tão amarelo quanto eu achei que ia ficar, porque queimou ali o alho. Não vou colocar muito arroz, porque a gente quer comer o empanado, né? Beleza? Então, gente, é isso aí. Tomara que vocês façam na casa de vocês. Tomara que vocês tenham gostado aqui dessa receita. Se você for novo, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana a gente vai estar procurando colocar uma receita nova aqui para vocês,
para vocês assistirem, fazerem na casa de vocês, fazerem para as pessoas que você gosta, para sua família, né? Então, chegou a hora da gente experimentar essa delícia aqui. Fiquem com Deus, uma ótima semana, que seja uma semana muito abençoada e que tudo aquilo que você pensar, Deus te dê em dobro. Fiquem com Deus e bom apetite!